Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós já estudamos sobre Yeshua, Jesus, ser tanto o Mashiach ben Yosef, quanto o Mashiach ben David. Mas hoje nós vamos aprofundar mais ainda. Nós vamos ver quais as profecias que Yeshua, Jesus, cumpriu quanto a ser o Mashiach ben Yosef. Quer saber mais? Vem comigo! A primeira profecia que nós vamos ver aqui, cumprida também por Yeshua, Jesus, foi que ele seria odiado sem razão. Abra a sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 49, verso 7, que diz assim: Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, porque ele seria desprezado. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Perceba que ali fala que ele seria desprezado, o aborrecido das nações, ele que seria adorado, porque ele é Yeshua, o Mashiach ben Yosef. Vamos ver agora o seu cumprimento em João. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 15, do verso 24 e 25, que diz assim: Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também me odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivos. Ali também está falando de Salmos, capítulo 35, do verso 19. E o Salmo 69, no verso 4 também. Ele seria, inclusive, rejeitado pelos líderes. Abra a sua Bíblia em Salmo 118, no verso 22, que diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. E isso procede do Senhor. Então, a pedra que os construtores, que os líderes rejeitaram, é Yeshua ben Yosef. Yeshua, filho de José. Yeshua, o Messias sofredor. E o seu cumprimento está em Mateus, capítulo 21, verso 42. Depois também você pode ler João, capítulo 7, verso 42. Mas vamos ali em Mateus, que diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas escrituras sagradas? Aqui é a Torá. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Yeshua Jesus falando aqui que ele cumpriu também essa profecia. Ele também seria traído por um amigo. Abra lá em Salmos, capítulo 41, verso 9, que diz assim: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora veja o seu cumprimento em Mateus, capítulo 26, do verso 21 ao 25, que diz: E quando comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que coloca comigo o pão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem, que é ele, Yeshua, Jesus, está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Verso 25. Então Judas, o que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. E realmente, Judas aqui trai Yeshua Jesus, entregando ele aos romanos por algumas moedas de prata. Que ele seria vendido por 30 moedas de prata.
Está lá em Zacarias, capítulo 11, verso 12, que diz assim: Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. E o seu cumprimento está em Mateus, capítulo 26, desde o verso 14, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, que é o que traiu, indo ter com os principais sacerdotes lá do Sinédrio, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pegaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscavam uma boa ocasião então para entregar Yeshua Jesus. Também que ele estaria sujeito a ter o seu preço dado por um campo de oleiro. Isso está lá em Zacarias, capítulo 11, verso 13, que diz assim: Então o Senhor me disse: Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. O cumprimento dessa profecia em Yeshua Jesus está em Mateus, capítulo 27, do verso 6, que diz assim: E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Pensa que acabou? Pega o seu cafezinho aí. Ele também seria abandonado pelos seus talmidim. A profecia se encontra lá em Zacarias também, capítulo 13, verso 7, que diz assim: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Agora nós vamos ver o cumprimento dessa profecia lá nos evangelhos. Mateus, capítulo 26, do verso 31 até o 56. Eu vou ler um pequeno trecho, mas você pode ler tudo. Verso 31. Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vocês ficarão escandalizados comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ali Pedro fala que jamais o deixará, e Yeshua Jesus fala que ele vai negar 3 vezes, e assim os seus discípulos seriam dispersos. E foi isso que aconteceu. Lê ali que você vai ver. Ele também seria esbofeteado no rosto. Abra lá a sua Bíblia. Em Miqueias, capítulo 4, verso 14, ou capítulo 5, verso 1. A minha é o capítulo 5, verso 1, que diz assim: Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. O cumprimento está em Mateus, capítulo 27, verso 30, que diz assim: E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça de Yeshua Jesus. Não acabamos por aqui. Vamos agora para a segunda parte. Vem comigo.